Qual que é a conciliação da ideia de ser monge com uma pessoa, um leigo, a vida de monge, a atividade de monge, com uma atividade normal, né? Na época do Buda, as pessoas viviam muito pouco e a vida era muito dura. Nesse momento, e por outros motivos também, olhando de fora, a gente percebe que o Buda tomou uma decisão. As pessoas que estariam com ele teriam que treinar 24 horas por dia para obter a iluminação. A iluminação até hoje é sabido que ela é possível, mas é difícil de ser obtida. Não é um estado metafísico, um estado transcendental, um estado místico, mágico, enfim, nada disso. É um estado difícil de ser obtido. Essa é a ideia. Assim como existem poucos superatletas, poucos super-homens, no sentido de fazer coisas que a gente diz que são incríveis do ponto de vista físico ou mental, mas que talvez com treinamento algumas pessoas consigam. Da mesma forma, uma pessoa iluminada é alguém que treinou muito, gastou muitas horas de treinamento, carga horária mesmo, e aí obteve a iluminação. Poucos fazem isso e poucos, mesmo que estejam fazendo, estão motivados nesse momento a obter iluminação. O budismo mesmo, a estrutura budista, em certo momento, vendo que poucas pessoas estavam se iluminando, começou a ver a iluminação como algo místico. O próprio budismo, né? Ainda mais pessoas de fora, pior ainda, como algo místico. Até que vários patriarcas, em alguns momentos históricos, alguns momentos chaves da história do budismo, chegam e falam: a iluminação é possível, é viável, mas depende de treinamento. Em algum momento cria-se a imagem de que a iluminação está à distância de uma mão, de um braço, melhor dizendo. Só que é de um braço atrás. Por exemplo, estou olhando a iluminação e não vejo, ela aqui atrás. Eu olho para lá, ela... E aí ele falou, não, ela não está no infinito, ela está bem pertinho, mas você não está vendo. É só fazer assim, é um braço, mas tem que saber como agarrar a iluminação. Bom, voltando, esse elemento de que a meditação, a iluminação depende de treinamento, de meditação e de outros elementos budistas, mas que por outro lado é difícil de se obter, e na época do Buda as pessoas viviam pouco, então tinham pouco tempo para acumular essa carga de treinamento. O Buda tomou a decisão de que seria necessário treinamento constante. Monges não eram monges, eram bhikshu. Bhikshus são mendigos, andarilhos, são pessoas que não teriam mais bens e que se dedicariam exclusivamente ao treinamento budista. E não ter bens também é um treinamento budista. Também tem, não é simplesmente que não teriam bens porque seriam bonzinhos ou abnegados, não. Porque isso é um treinamento específico, um treinamento de alto impacto na psique, na mente humana, voltada para o objetivo budista. Bom, deveriam treinar 24 horas por dia com o Buda. Em algum momento ele cria a ordem ou a classe de leigos, que eram pessoas que treinariam bem menos e talvez não se iluminassem porque acumulariam menos carga de treinamento, menos base de treinamento e, portanto, a chance, a probabilidade de que se iluminassem era bem menor do que um monge que estava acumulando treinamento de alta intensidade em muitas horas, e aí a probabilidade de se iluminar era bem maior. Bom, nesse sentido, monges é quem treinava muito, como se fosse um atleta profissional, e leigos é quem treinava pouco e obtinha, resultados em média menor. Atualmente, os monges... Existem os monges que treinam 24 horas por dia, mas existem os monges que são pessoas com poder sacerdotal, que realizam cerimônias em templos, que mantêm a cultura budista, realmente praticam, mas às vezes até menos do que leigos. Vão existir leigos que praticam mais do que monges. E aí o que é monge nesse caso? São pessoas que mantêm a estrutura budista, que receberam treinamento de monge, o treinamento budista de monge, mas que não estão se dedicando ao treinamento em um volume e em uma intensidade tal como o Buda preconizou, que os monges da época dele, os bhikshu, deveriam fazer. Bom,
Então existem monges que são monges 24 horas por dia, treinando intensivamente e de forma, né, intensivamente e numa carga horária alta. Existem monges que são monges porque se vestem, se mantêm como monges 24 horas por dia, mas talvez treinando, no ponto de vista técnico, né, do treinamento da meditação, das práticas budistas de forma não tão intensa, estão predicando, explicando o budismo, estão mantendo a cultura budista viva, mas não estão treinando. E outros monges que treinam um pouco, mas também têm uma vida laica, podem ser profissionais, podem ter emprego, podem estar inclusive casados, né? Monges japoneses, muitos se casam, não é proibido, e nesse caso treinam um pouco menos, mantendo a cultura budista. Então, nesse caso, qual que é a conciliação da vida laica, da vida leiga, com a vida monástica? Felizmente o budismo tem esse leque de opções. Ele não cria monges celibatários ou pseudo-celibatários, que não são celibatários, mas que deveriam ser para externamente poderem se manter dentro da instituição. Não, um monge pode ser celibatário porque está treinando 24 horas por dia. Então ele não vai ter relacionamento, celibato é sexual, né, é amoroso com uma mulher, mas também a questão de não trabalhar um trabalho civil, trabalho leigo, né? Vão ter monges que não treinam tanto do ponto de vista técnico, mas mantêm o conhecimento budista vivo, vão propagando, e existem monges que vão propagar esse conhecimento, mas que também trabalham de forma leiga. Esse leque faz com que não exista estresse, vamos dizer assim, em relação à opção de ser monge. Você pode trabalhar, ter uma vida leiga e manter a estrutura budista, repassar esse treinamento budista para outros. Pode-se dizer que é monge 24 horas por dia, e aí treinando efetivamente ou mantendo a cultura budista. Isso é importante porque essa conciliação, né? Essa conciliação parece ocorrer de forma menos agressiva até para os monges e até para a comunidade. A comunidade pode perceber que ser monge não é ser um padre, um pastor, um sacerdote do ponto de vista ocidental, mas é algo mais amplo, que você pode ser equivalente assim, até um padre, né, celibatário, até um pastor, e até um pastor no sentido de ter outros trabalhos. E aí não seria um pastor, mas é como se fosse um coaching, né? Quer dizer, você pode ter aquela atividade de coaching, de instrutor de meditação, de instrutor de budismo, e também ter outras atividades que não são budistas.